Você permanece onde está. Não porque ama esse lugar, mas porque tem medo do vazio que imagina fora dele. Existe uma parte sua que repete: e se eu sair, o que sobra de mim? E se eu perder isso, eu não for nada? Então você aguenta. Aceita o peso. Carrega conflitos que não são seus. Permanece em destinos que já não vibram com quem você se tornou. E você chama isso de responsabilidade. Quando, na verdade, é sobrevivência. Você até decide mudar. Diz que agora vai cuidar de si. Começa. Sente força. Sente clareza. Por alguns dias, talvez semanas, você se reconhece. Mas algo te puxa de volta. Silencioso. Familiar. Antigo. Não é falta de força. Não é fracasso. E definitivamente não é castigo divino. Existe um programa rodando em você, que foi instalado muito antes de você poder escolher. Ele sussurra: não é para você. É arriscado demais. É melhor não tentar. Amor, sucesso, felicidade, não são para pessoas como você. E enquanto você sonha acordado com uma vida diferente, esse programa assume o volante. Sempre que você se distrai com pensamentos, você acha que está parado, mas na verdade, está sendo conduzido por um mapa antigo, que não reconhece mais o seu destino. 2026 não te pede mais esforço, não te pede mais força, não te pede que aguente. 2026 te faz uma pergunta silenciosa: quem está dirigindo a sua vida quando você não está olhando? Quando você reconhece isso, a culpa cai, a vergonha dissolve, e algo muda. Porque não é sobre mudar quem você é. É sobre atualizar o programa para a pessoa que você se tornou. E quando isso acontece, o caminho muda sozinho. Existe um momento em que alguém olha para você e diz algo que incomoda profundamente. Você está agindo igual ao seu pai. Isso é exatamente como a sua mãe faria. E você se fecha, se defende, se ressente. Não porque seja mentira, mas porque toca num ponto que você nunca quis olhar. Há uma distância silenciosa entre quem você acredita ser e o que seus comportamentos revelam quando você não está presente. No início, tudo é diferente. Você se apaixona. Você se abre. Você está inteiro aqui. Os pensamentos silenciam. Os medos dormem. O passado não dirige. E então você chama isso de amor. Por um tempo, é paraíso na Terra. Não porque o outro te salvou, mas porque você parou de rodar seus programas. Mas a vida pede contas. O dia a dia chega. A mente volta a pensar. E, sem perceber, você solta o volante. É aí que algo antigo reaparece. Uma reação que não parece sua. Uma defesa que você jurou ter superado. Um padrão que você prometeu nunca repetir. E o outro te olha e pergunta: quem é você? De onde isso veio? A verdade é delicada, mas libertadora. Essa parte sempre esteve aí. Ela só estava escondida enquanto você estava presente. Você não escolhe relacionamentos errados. Você escolhe com consciência. E vive com o piloto automático. Por isso os cenários mudam. Mas as histórias se repetem. Muda o rosto. Muda o tom de voz. Mas a dor tem o mesmo roteiro. 2026 não é o ano de encontrar alguém novo. É o ano de não levar os mesmos programas para a próxima história. 2026 te convida a perceber quando você está aqui e quando algo antigo está vivendo por você. Porque enquanto você sonha, o programa dirige. Enquanto você pensa, o hábito decide. Enquanto você se distrai, o passado assume o controle. Mas no instante em que você volta ao presente, algo muda. Você sente. Você escolhe. Você cria. E esse é o ponto onde 2026 começa a ser feliz. Existe um ponto exato em que a mudança deixa de ser luta e se transforma em cuidado. Não é quando você se força. Não é quando se cobra mais. Não é quando promete agora vai. É quando você começa a se tratar como alguém que importa. Descanso deixa de ser culpa. Alimento vira respeito. Limites deixam de ser egoísmo. Disciplina deixa de ser prisão. E passa a ser carinho. Quando você se vê como alguém digno de amor, algo muda na base do sistema. O que antes parecia difícil fica natural. O que antes exigia esforço heróico vira consequência. Você não se empurra mais. Você se sustenta. 2026 te convida a observar com honestidade. Onde você luta demais? Onde você se cansa tentando compensar?
Onde você insiste, mas não flui. Esses lugares não pedem mais força. Pedem uma crença nova. Você aprendeu cedo que precisava merecer, que precisava se provar, que precisava ser melhor para ser amado. E isso virou um programa silencioso. Ainda não sou suficiente. Mas aqui está a virada. Hábitos saudáveis não nascem da cobrança. Nascem da repetição do respeito. Você não muda sua vida se odiando até melhorar. Você muda quando começa a gostar de quem você é. Enquanto muda. Toda vez que você escolhe, conscientemente, quem quer ser hoje. Mesmo que falhe, mesmo que esqueça. Você ensina algo novo ao seu sistema. Repetição cria raiz. Presença cria caminho. Amor cria permanência. 2026 não te pede perfeição. Te pede constância com gentileza. Porque quando você finalmente acredita, eu mereço, seus comportamentos se alinham sozinhos. E esse é o ano em que cuidar de si deixa de ser promessa e vira identidade. Em 2025, você começou a perceber algo essencial sobre si mesmo. Você não se entregava por inteiro. Não era falta de amor. Não era preguiça. Não era incapacidade. Era medo de se machucar. Medo de apostar num projeto de trabalho e perder tudo. Medo de amar profundamente e ser ferido. Medo de se posicionar na família e ser rejeitado. Então você se segurou. Fez pela metade. Amou com o pé no freio. Permaneceu onde não queria, esperando o momento certo. 2025 foi o ano em que você obedeceu o medo, achando que estava sendo prudente. Mas, no fundo, o medo estava decidindo por você. E isso te cansou. Agora, a mensagem que vem de 2026 não fala de coragem explosiva. Ela fala de consciência. Em 2026, você se prioriza. Não como quem ataca, mas como quem finalmente se respeita. Você entende algo que antes parecia egoísmo, mas agora é clareza. Você não tem que tolerar aquilo que não quer. Você não precisa se explicar por escolher paz. Você não deve permanecer em lugares que exigem sua dor como preço. Em 2026, você não entra mais em projetos pela metade. Ou você se entrega de verdade, ou você escolhe não ficar. Nos relacionamentos, você para de aceitar migalhas emocionais. Só para não ficar sozinho. Você aprende que solidão dói menos do que se abandonar para caber na vida de alguém. Na família, você entende que amar não significa se calar. Que respeito não nasce da culpa. Nasce do limite. A consciência de 2026 é clara. Você não vive mais tentando ser aceito. Você vive sendo verdadeiro. Sem medo. Sem culpa. Sem a necessidade de tolerar o intolerável. E talvez o mundo estranhe essa sua nova postura. Porque quem sempre cede, quando para de ceder, é chamado de egoísta. Mas você sabe a verdade. Você não mudou. Você se escolheu. E é exatamente aí que a felicidade começa a te reconhecer.